Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, na carta aos Efésios. Carta aos Efésios. Capítulo 6. Capítulo 6, os versos 14 ao 17, mas tratando hoje somente do verso 17, é a terceira parte aí desse parágrafo. É a terceira parte desse parágrafo, né? Assim diz a palavra do Senhor, Efésios 6, do 14 ao 17. Estais, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Somente até aí. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos edificar com a sua palavra neste domingo. Amém? Irmãos, a ordem continua, né? Paulo, aqui no verso 17, continua a ordenar para usarmos mais peças da sua armadura. Aliás, todas as peças, né? Ele vai dar aqui mais duas peças, que é o capacete e a espada, né? Primeiramente, ele nos admoesta a usar o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho e o escudo da fé. Agora a ordem é tomar para si o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas 6 peças, meus irmãos, alude às armas do soldado romano. Alude a essas armas que está no soldado romano. Porém, existe uma 7ª peça que nós vamos falar na semana que vem, se Deus assim permitir, que ela foge a essa alusão ao soldado romano, tá? Ela foge. Mas ela está dentro dessa armadura, que é a oração, né? O verso 18 vai falar, orando em todo tempo. Essa faz parte, é como se ela fosse a cereja do bolo, né? E isso nós vamos ver, se Deus permitir, no próximo sermão. O verso 17 vai dizer, tomai também o capacete da salvação. Irmãos, primeiramente vamos analisar o termo tomai. A gente já analisou ele lá atrás, quando a gente pregou o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então esse tomai é como você vai receber e usar aquilo que está sendo dado a você, né? Aquilo que foi especialmente preparado e forjado por Deus para os servos dele, né? Todas essas peças, irmão, fora forjada, né? Para que os servos do Senhor tomem-a para si. Tomem-as, né? É plural. Para si, né? Então, todas elas é de suma importância para o cristão. Então, esse tomar é você receber
aquilo que está sendo dado e fazer uso, né? Não é só pegar e guardar. Eu ganhei um presente e aí eu não uso, porque você não gostou dele, né? Quando você gosta, você começa a usar, né? Você começa a usar porque você gostou. Exemplo, eu ganhei isso aqui. Eu ganhei. Isso aqui foi um presente. Eu já estou usando. Entende? Porque eu gostei do presente, né? Isso que Deus, eu tô dando um exemplo, tá, irmãos? Isso que Deus nos dá é muito além do que um presente. É uma armadura de proteção. É pela graça dele que nos é concedido isso para que a gente se proteja. Porque se ele não nos der essa proteção, nós vamos cair nas ciladas do diabo, nas astutas ciladas do diabo. Nós vamos cair. Porque ele é astuto, ardiloso. Entende? Então, é necessário que a gente ganhou e agora a gente vai fazer uso dela. Não podemos não fazer uso, não podemos. Então, no texto em si agora, vai tomar o que, né? Primeiramente, você vai tomar agora o capacete da salvação. O capacete, irmãos, da salvação alude diretamente a um texto que está lá em Isaías. Vamos para o livro de Isaías? Isaías 59. Isaías 59, verso 17. Verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs, o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Como eu falei no sermão, acho que foi no primeiro sermão, sobre a armadura de Deus, né, que a gente estava falando sobre essas peças, aqui nós falamos da couraça. E quem já estava fazendo uso disso? Esse texto que está em Isaías está falando do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele está falando aqui que ele vestiu-se de justiça e colocou sobre ele o capacete da salvação na sua cabeça, né? Então, irmão, aqui aparece já o Senhor Jesus já fazendo uso dessas peças, irmãos. E principalmente agora, né, que a gente está falando do capacete da salvação. O irmão Paulo, presta atenção nisso, o irmão Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele pega e adapta ao contexto, ao nosso, né, no dele na época, agora o nosso, indicando que nós também já deveríamos estar usando esse capacete, entende? Nós, pelo tempo, já deveríamos estar usando o capacete, porque foi feito para nós. Jesus toma para si e é dado a nós esse capacete pelo próprio Cristo. Por quê? Porque essa peça faz parte da armadura dele. Então ele quer que a gente ande igual a ele, igual a Jesus, né? Vestidos para se proteger, vestidos de toda a armadura de Deus para se proteger. De quem? Né? Dos inimigos, do diabo, dos seus aliados, né? Daqueles que venham a nos tentar. Entende isso? Então, essa armadura é necessária. E essa peça, o capacete da salvação, ele é necessário. Temos um outro texto, irmãos, que vai dizer que esse capacete, 1 Tessalonicenses 5:8,
esse capacete, ele também é esperança. Esperança da salvação. Olha o que ele vai falar aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5:8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A esperança da salvação. Nós temos por capacete essa esperança. Entende? Essa esperança, irmãos, preste atenção, é o pulo do gato. Essa esperança é justamente a convicção de que nós somos salvos. Esse capacete que é ajustado na nossa cabeça era para que nós tenhamos a convicção que uma vez nós fomos salvos, salvos para sempre. Salvos para sempre. Né? E a esperança de que aquele que nos salvou, que foi o Senhor Jesus Cristo, nos preservará até o fim. Até o dia do Senhor Jesus. Filipenses 1,6 fala assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele quem? Cristo, né? O Senhor Deus, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Que dia é esse? É o dia do Senhor, é o dia em que o Senhor Jesus voltará sobre as nuvens do céu com seus anjos para julgar esta terra, trazer juízo para os moradores da terra, e aonde ele resgatará a sua igreja. E quem será a sua igreja? Aqueles que estiverem revestidos com a armadura de Deus. Por quê? Porque eles resistirão a toda a tentação do diabo e seus demônios. Simples assim. Esses que fazem uso da armadura de Deus, que agora com o capacete da salvação, eles têm a convicção de que eles não poderão perder essa salvação, porque Cristo as deu com seu sangue. É impossível a perda da salvação. E esse dia é o dia da salvação eterna, em toda a sua plenitude. Irmãos, nós já usufruímos dessa salvação nesta vida. Nós já estamos aguardando a vindoura que ainda não aconteceu, somente no dia do Senhor. É a eterna, porque não haverá mais prantos, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Eterno, nós seremos transformados. Irmãos, essa não é uma referência à salvação no sentido objetivo dela, mas sim a posse, né? Se tomar, né? Tomar, é a posse de tornar consciente que essa salvação, ela é sua e ela vai perpetuar até o dia de Jesus. Mesmo aos ataques violentos do diabo e seus aliados. O diabo não vai arrancar a salvação de você. O diabo não vai arrancar o que Deus já te deu. Ele não tem esse poder. Ele não tem. E nem você tem o poder de perder a salvação. Como muitos dizem aí. Eles dormem acreditando que pode perder a salvação. Eles acordam acreditando que podem perder a salvação.
Deve ser algo assim pesado demais para essas pessoas que têm as mentes cauterizadas pelo diabo. É o diabo que bota na mente delas que elas podem perder a salvação. É impossível você perder aquilo que Deus te deu com seu próprio sangue. É impossível. Mas o Deus deles deixa que eles percam. Por que eles perdem? É porque eles nunca foram salvos. Nunca aconteceu a regeneração e a convicção deles usarem o capacete da salvação interior. Eu não posso perder a salvação. Mesmo que o mundo acabe hoje, mesmo que o mundo venha contra mim, eu não posso perder a salvação, porque o meu Senhor a conquistou para mim. Irmãos, com a cabeça protegida agora, com o capacete da salvação, o cristão, ou seja, o soldado de Cristo, segue seguro para a batalha. Ele pode ir guerrear com quem quer que seja, com o diabo e seus demônios, porque ele tem a certeza que ele não vai ser atingido na sua mente, na sua consciência, de que ele pode perder a salvação que Cristo deu a ele. Ele vai seguro, mesmo que eu seja atingido por pedradas, por flechas, eu não vou me perder. Não iremos nos perder. Assim, meus irmãos, nós de posse dessa salvação, os cristãos que têm a confiança de estarem seguros durante toda a sua peregrinação nesta terra como um estrangeiro, sem medo que possa perder a salvação, porque ela foi dada a nós, os santos de Deus. Podemos peregrinar por esse país estrangeiro, porque nós não somos moradores dessa terra, nós somos moradores do céu, da Jerusalém celestial. E nós não podemos perder essa salvação, e nós podemos andar sem medo, sem temor nenhum, porque ninguém pode nos tirar isso. Ninguém. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo pagou o preço por ela, e não nós, e muito menos o diabo. Foi o Senhor Jesus que pagou na cruz o preço pela nossa salvação. E Ele nos concede, Ele nos dá por misericórdia, por graça. Por isso, é impossível perdê-la, já que ela nos foi dada uma única vez. Você não é salvo hoje e amanhã você perde a salvação e você salva de novo e amanhã... Que vida desgraçada é essa desse povo que vive perdendo e ganhando salvação, fazendo com que Cristo seja crucificado todos os dias na vida delas. Que vida desgraçada. E assim pensa a maioria. A maioria. Quer ver? Romanos, a certeza da salvação. Romanos 8, verso 38 e 39. Romanos 8, verso 38 e 39. Diz assim a palavra do Senhor: porque estou certo de que, tem uma lista enorme aqui, nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Deus não está irado com os seus filhos. Deus está irado com os ímpios, que estão separados dele, por causa da sua impiedade. Nós não podemos nos separar do amor que Deus nos deu, porque Ele nos adotou como filhos, irmãos de Cristo. Ele nos fez agradáveis no amado, para assim nos adotar como filhos. Deus, o Senhor, nada pode nos separar dele, quando este amor é dado graciosamente. E aonde aconteceu isso, meus irmãos? Na cruz. Na cruz. Então, é impossível que o amor que Deus nos deu, Ele nos retire depois. É impossível que a salvação que o Senhor Jesus Cristo pagou, conquistou na cruz, tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si as nossas enfermidades. É impossível que nós percamos isso. É impossível. É impossível. Então, esse capacete, ele vai estar aonde? Aqui, ó. Agarrado aqui. Você não pode sair na rua sem ele. Você não pode dormir sem ele. Você não pode ir para o banheiro sem ele. Você não pode ir a lugar nenhum sem ele. Você não pode viver sem ele. É 24/7 usando esse capacete. Tomai também. Seja convicto, né? É isso que ele está falando. Seja convicto da sua salvação. E ele continua. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ele já está falando aqui. O que é a espada? É a palavra de Deus. Pronto. Poderia encerrar aqui, né? Mas não vou, né? Ele continua a explicar o que é a espada do Espírito, né? O próprio texto vai dizer que é a palavra de Deus. Vamos, irmãos, usar diversos textos para que venha nos ajudar a entender o que o irmão Paulo escreveu aqui, explicando escritura com escritura. Primeiro texto que eu quero rapidamente analisar com os irmãos está em 2 Tessalonicenses, verso 2 e 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: E então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará, pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Irmão, a espada do Senhor, ela primeiramente, ela traz juízo. Essa palavra, a espada, traz juízo. Por que está falando aqui, né? E a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca. Que espírito é esse? É a espada que sai da boca do Senhor. Como é que a gente sabe disso? Vamos lá. Vamos embasar tudo que estamos falando aqui. Apocalipse 2. Por que nós sabemos que essa espada sairá, que é a palavra de Deus que sai da boca do próprio Deus? Nem só de pão viverá o homem, não foi que a gente leu? Mas de toda a palavra que sai de onde?
da boca do Senhor. Vamos lá, Apocalipse 2, 12 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Aí vai falar, ele tem a espada, mas aonde está a espada? Vamos lá? Verso 16. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha... De onde vem essa espada? Da boca do Senhor. Lógico, é uma alegoria, né, irmãos? Pelo amor de Deus, né? O Senhor não vai aparecer aqui com a espada na boca. Né? Mas tem gente que pode, irmão. Tem doido para tudo, né? Mas a espada aqui é a palavra, porque ele está falando aqui em Efésios que essa espada é a palavra. É texto, é escritura explicando escritura. João, livro de João, João 12, apóstolo João, no seu evangelho, o evangelho de João, João 12, verso 48, diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Esse é o verso 47, é o verso 48 agora. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem o julgue? Quem vai julgar esse? A própria palavra. É juízo. A palavra que tem, quem o julga, a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Que palavra é essa? É a espada do Espírito. Que ela, pela misericórdia de Deus, o Deus nos deu, mas não para que nós julguemos. Nós não somos julgadores, mas nós pela palavra, é ela que vai julgar, é a palavra que vai condenar, é a palavra que vai salvar. Nós somos apenas os mensageiros dela. Entendem isso? Então, quando você chega e fala, você está fazendo isso, não julgueis para não ser julgado. Tem sempre esse jargão aí. Mas não sou eu que estou julgando, filho. Quem está julgando vocês é a palavra. Se você pega a palavra de Deus e fala para a pessoa e ela se ofende, não é você que está julgando. Se você fala de uma pessoa, acusa ela de algo, mas não diante da palavra, aí sim, aí você é julgador. Entende? Mas quando você acusa uma pessoa na palavra, é a palavra que está julgando essa pessoa. E ela vai salvar ou condenar. A gente vai chegar lá. Vamos lá em Isaías 11. Entenderam esse ponto? Então, ele julga, ele é julgador. Não sou julgador, não sou nada disso. Sou apenas um mensageiro da palavra do Senhor. É ela que julga, porque ela é a espada. Porque Deus falou para a gente tomar a espada do Espírito. E proferir essa espada. Ela não é para ficar guardada na bainha, não. Isaías 11, verso 4, diz assim, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Essa é Cristo. Qual é a vara da boca dele? A espada, a palavra. A palavra do Senhor. Aqui está falando do Messias, o qual julgará, e está já julgando. Eu estou vendo, irmãos, uma movimentação. Aparentemente está parecendo que o Senhor já está fazendo esse julgamento, separando os deles.
separando. Apocalipse 19, verso 15. Ó, isso é juízo, irmão. Juízo. É juízo. Aqui, ó. Apocalipse 19, 15. E da sua boca saía uma aguda espada, ó. Que espada é essa? Que a gente já sabe agora. É a palavra do Senhor. Para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. A palavra vai julgar a todos e ferirá a todos que forem rejeitados, os ímpios, e regerá, com vara de ferro, e pisará com furor, e da ira de Deus estará sobre o próprio Cristo. É a vitória do Senhor e dos seus santos. Ele julgará com a sua palavra. E ela sai de onde, né? De onde sai essa palavra? Da boca do Senhor. Essa espada. Mais uma para a gente testificar de onde sai a espada. Apocalipse 1,16 vai dizer assim, ó. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Saía da sua boca o quê? Uma espada contundente, afiada. Afiada. Alguém vai perguntar, mas para que essa espada? Para que tão afiada? Vamos lá em Hebreus 4. Hebreus 4, 12. Hebreus capítulo 4, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. A espada do Senhor, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ó. Tá falando dos 2 fios. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta, ó, para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra, ela vai discernir o que está dentro de nós. E você vai externar isso de uma forma ou de outra. Ou você vai rejeitá-la, ou você vai abraçá-la e vai se arrepender e se voltar para o Senhor. Ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Só vou ler, não precisa ir lá. Diz assim a palavra de Deus: assim será a minha palavra que sair da minha boca. O que vai sair da boca do Senhor? A palavra, a espada. A espada. O que uma espada faz? Ela corta. Ela penetra. E aqui é a espada de 2 gumes. O que é? 2 fios. Ela é penetrante. Vocês já sabem o que é uma adaga, não sabe? A adaga, ela é assim, ó. Ela tem 2 fios. Ela penetra aquilo afiado, aquilo é mortal. É mortal. Vamos lá. Então é essa a imagem que a gente tem que ter. Ela tanto salva como ela mata. Diz assim a palavra do Senhor: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, o que Ele quer, e prosperará naquilo para que a enviei.
O que o Senhor está falando aqui? Ó, a minha palavra vai. Para aqueles que têm ouvido, ouvirão. E aqueles que eu tapar os ouvidos, não ouvirão. Ela volta, ela vai e apraz, ela apraz a Deus o que Ele quer que ela faça. Ou seja, para salvar e para condenar aquela alma que a ouvir. Para condená-la. É isso. Não tome sustos. É isso. O Senhor é o dono da palavra. E esta palavra, quantas pessoas eu tenho ouvido nesses últimos dias, pessoas distorcendo a palavra de Deus, falando que há erro, justamente isso. A palavra foi até elas ouviram, só que elas rejeitaram. Essa palavra não foi para a salvação dela, foi para a condenação dela. Aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, esta palavra está indo para eles para condená-los, não para salvá-los. Aqueles que aceitam a palavra do Senhor, esses sim, essa palavra está indo para a salvação da alma deles. Para a salvação, não para a perdição. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23 a 25, diz assim a palavra de Deus: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é o quê? A palavra de Deus, ó, pela palavra de Deus viva, e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor, a espada do Senhor, permanece para sempre. Esta é a palavra, esta é a espada que entre vós foi evangelizada. A palavra do Senhor é o evangelho, que tanto eles odeiam. O verdadeiro, né? Não o falso como eles pregam aí. O verdadeiro. Esta é a palavra. Ela vai, né? Ela vai e ela permanece para sempre. Seca-se a carne como erva, e toda a glória do homem também, como a flor. E secou-se a erva e caiu, tudo seca, mas a palavra do Senhor, ela permanece. Ela permanece. A espada permanece, cortando, dilacerando entranhas, para que ela possa adentrar a um coração endurecido. Isaías 49, esse é o poder da palavra. Isaías 49, do verso 1 ao 3, diz assim: ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca, ó, como uma espada aguda. Está falando de quem? Jesus Cristo. Com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, e me disse: tu és o meu servo. És o quê? Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Como é que o Senhor Jesus ia glorificar a Deus aqui nesta terra? Com a sua palavra. E fez a minha boca com uma espada aguda. O Senhor Jesus falou que não veio trazer paz, mas Ele veio trazer espada. Espada, o que a espada faz, irmão? Ela divide. Ele falou que ia ficar pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, sogra contra nora, irmão contra irmã. Ela discerne os corações, ela divide a alma. Tu és meu servo, tu és Israel, Jesus, tu és Israel, a quem o Senhor é glorificado.
no Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja. Irmãos, e todo homem que rejeitar esta palavra, irmãos, ele será cobrado. Deuteronômio 18. Todo o que rejeitar a palavra do Senhor será cobrado. Que rejeitar a repreensão, que a palavra vem para nos repreender, para nos mostrar quão pecaminosos nós somos. Quem rejeitar esta repreensão, essa espada, será cobrado. Deuteronômio 18, versos 18 e 19, diz assim, está falando de quem aqui, ó? Eis lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos. Que profeta é esse? Jesus. Como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, ó, as palavras dele, de Deus, que ele falar em meu nome, que Cristo falar em nome de Deus, eu o requererei dele, da pessoa que não ouvir. Será cobrado. E a espada vai vir como um juízo sobre essa pessoa. Misericórdia. Sai fora disso, irmão. Corra disso. Corra disso. E o Senhor é a palavra. O Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele é a palavra viva. Olha o que está escrito lá em 1 João, capítulo 5, verso 7, diz assim, ó, porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, olha a trindade aí, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, aleluia. E estes 3 são um. A trindade exposta aqui. A palavra, quem é a palavra aqui? Cristo, nosso Senhor. Ele é a palavra de Deus. É a palavra viva. É a palavra viva. E ela vem como fogo. Esta palavra vem como um fogo e como um martelo, esmiuçando. Jeremias 23, verso 29 diz: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra, diz o Senhor. Não é? Como fogo que prova, e como um martelo que destrói, né, que esmiuça a pedra. É a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E ela não só, irmãos, ela não só condena, é lógico, ela salva. Ela tem várias eficácias nela. Ela condena, ela vem para juízo, ela vem como um martelo que esmiuça a pedra, ou como fogo para queimar, mas ela também salva. A palavra do Senhor salva. Romanos 1,16 vai dizer: Romanos 1,16 vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Nós já vimos que a palavra é o Evangelho, que é o próprio Cristo. Ó. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Todo o que crê. Quem não crê, essa palavra é para condenação. Aquele que crê, esta palavra é para salvação. É para salvação. E ela robustece, depois de salvos,
ela robustece a nossa fé. Romanos 10:17 vai dizer assim, ó: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Essa palavra, ela aumenta e robustece a nossa fé. Irmãos, a palavra de Deus, Deus não nos deixou a palavra dele para simplesmente um livro comum como outro qualquer, não. Esse livro é sagrado e ele é para ser usado na nossa vida. Ele é alimento, ele é pão diário para nós. Vocês não se alimentam todos os dias, nós, né? Do pão. É por isso que ele vai falar, nem só de pão, ó. Deuteronômio 8 vai falar assim, ó, 8:3: e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, mas teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ele pronunciou isso para aquele povo lá do deserto, que ele humilhou e sustentou eles com o maná, mas ele fala, nem só de pão viverá o homem, porque o homem viverá de toda a palavra, não é isso? De tudo que sai da boca do Senhor. E aí, irmãos, nós vamos chegar a um ponto, né, que o Senhor nos deu a sua palavra para que nós também possamos nos defender, e foi o que ele fez. Como eu falei mais cedo, que eu ia falar desse texto, ele fez, o Senhor Jesus fez ao ser tentado pelo diabo no deserto. Mateus 4:4, ele vai falar assim, ó: e ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que o Senhor está usando aqui? Deuteronômio 8:3. Deuteronômio 8:3, né? Aí Satanás tenta ele de novo, no verso 6. Aí o verso 7 ele vai falar, e disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está usando aqui que Deuteronômio 6:16, a palavra do Senhor. Satanás começa a usar a palavra distorcida. Ele não tinha essa autoridade. E mais uma vez o Senhor rebate a Satanás com a palavra. Ele diz, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ele está usando o que aqui? Deuteronômio 6:13. Ele está usando a palavra de Deus para afugentar o diabo, para afugentar os seus demônios. E ele nos dá esta palavra, olha só, tomai o capacete e a espada. Para quê? Para que possamos nos defender, irmãos. É uma arma tanto de defesa como uma arma de ataque. Entendem isso? Irmãos, a nossa esperança está alicerçada nas Escrituras. Aqui, ó, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a espada do Espírito, né? Quem é o autor da palavra de Deus? O próprio Espírito. O próprio Espírito é o autor da palavra de Deus. 2 Timóteo. Por isso que ele vai falar que é a espada do Espírito. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Vai dizer assim, ó:
E toda a Escritura é divinamente inspirada, ó, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O quê? Para que o homem de Deus, ó, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ela é inspirada por Deus, é inspirada pelo seu Espírito. Por isso que ele vai falar, a espada do Espírito. Irmãos, Deus só fala com os homens hoje através das Escrituras. Só através das Escrituras. Não caiam em ladainhas, em falácias de homens, de pessoas que vai falar que teve sonhos, visões, que ouviu uma voz. Isso é imaginação, isso é crendice, isso é misticismo. Deus só fala conosco através da sua palavra. Por isso que ele vai falar em 2 Timóteo também, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem o que? A espada, que saiba manejar, que saiba ensinar, que saiba falar sobre a palavra de Deus. Por isso é importante o ensino da palavra, por isso é importante que nós nos debrucemos, irmãos, sobre esta palavra. Estudar todos os dias, para que possamos nos apresentar diante de Deus aprovado, sem nos envergonhar, manejando bem a palavra, porque ela foi feita para nós, irmãos, para nós. Os soldados de Cristo, irmão, devem manejar bem a espada do Espírito e obedecê-la, guardá-la em seus corações e levá-la onde quer que forem, como uma arma de defesa e ataque para os nossos opositores, irmãos. E por meio dela é que o diabo irá se afugentar de nós. Se você não tem conhecimento da palavra, você vai ser atacado pelo diabo e ele não vai fugir de você. Ele vai te atacar e vai te machucar, podendo até te matar. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é como uma faca, uma espada de dois gumes que penetra. Ela penetra, ela discerne de dentro do homem. Ela discerne o que tem dentro do homem. E ele externa isso, ou aceitando-a, se arrependendo, ou rejeitando-a, jogando-a fora. Disse João Calvino: se alguém porventura presume que a palavra de Deus ecoa no vazio ao ser proclamada, esse que presume isso, né? Esse mesmo está fazendo uma grande confusão. Essa palavra é algo vivo e cheio de poder, o qual não deixa nada do homem, o qual não deixa nada no homem que não seja tocado. Que não seja tocado. Ela entra dentro do homem, queira para condenar ou queira para salvar. E ela discerne tudo que está dentro dele, expondo as misérias do homem. E nisso, quando ele é tocado, ele se arrepende das suas misérias. E nisso, quando ele é tocado pela palavra, ele vai ao chão, ele vai ao pó, pedindo perdão ao Senhor. Mas quando ele não é tocado, ele é um réprobo. Essa palavra vai e condena, porque ele rejeita, ele cospe nela, ele
ele simplesmente ele cospe na palavra de Deus. E eu tenho visto muitos, nesses últimos tempos, cuspindo na palavra de Deus e se dizendo crente. Eu concluo aqui, meus irmãos, mais uma exposição dos oráculos de Deus, nesta manhã de domingo, pedindo que aos irmãos, que de forma nenhuma, meus irmãos, se apartem de qualquer peça dessa armadura, mesmo que isso lhe cause algum dano temporal, pois o dano espiritual causado por qualquer negligência, da falta de uso de qualquer peça dessa armadura de Deus, com certeza vai lhe custar algo muito caro, vai lhe custar um dano infinitamente maior. Mais uma vez, Calvino comenta sobre isso: jamais seremos renovados em toda a nossa mente, até que o nosso velho homem haja sido morto pelo gume dessa espada do Espírito. Nossa! Jamais seremos renovados se a espada do Espírito, que penetra até a alma, não matar o velho homem que está lá dentro. É isso que Hebreus 4:12 está falando. Ele vai entrar, ele vai dividir a sua alma, ele vai entrar nas nossas, essa palavra entrará nas nossas entranhas para matar o velho homem, sepultá-lo. Ela vai atingir o cerne do pecado, que é o velho homem. Jamais seremos renovados se essa espada não atingir com seu gume o velho homem. Jamais. E o apóstolo Paulo vai dizer: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, capacete, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus renova o nosso sentimento, o nosso entendimento, renova, para que esse velho homem seja morto, esse velho homem seja sepultado, esse velho homem seja atingido com a espada, e a gente tenha esse capacete, esse entendimento, que seguiremos até o fim, porque a salvação não se perde. Empunhado da espada, com capacete, com a couraça, com a sandália, com o escudo da fé, com toda a armadura de Deus, o cinto da verdade, com toda a armadura de Deus, possamos resistir aos dardos inflamados do diabo e seus aliados. Que Deus nos conserve, que Deus nos garanta sempre que essa armadura esteja completa em nosso corpo, em nossa alma. Amém? Deus nos abençoe, irmãos.